Vamos começar a nossa aula. Que bom que nós estamos aqui juntos mais uma vez. Quero lembrar você que a gente está numa série de aulas. Nós já fizemos uma série, fechamos ela sobre quem é o Espírito Santo. E já há alguns domingos nós iniciamos uma série sobre quem é Deus. A nossa série teve uma pequena interrupção aí na semana passada, por conta de uma programação especial com os adolescentes, né? Mas nós voltamos hoje e o que está servindo aí de base para a gente falar sobre esse assunto são as perguntas do Catecismo Maior de Westminster. E hoje nós respondemos a pergunta número 7, quem é Deus? Se você quiser participar conosco, eu quero convidar você a ficar à vontade para fazer isso, e aqueles também que estão na internet nos acompanhando, mas você que está aqui, sinalize com uma das suas mãos para que quem está na transmissão possa ouvir você também, e vai chegar um microfone aí até você, mas quem já está acostumado sabe que eu gosto das participações, então fique à vontade a participar, a perguntar, a contribuir. Mas nós estamos então falando sobre quem é Deus. E hoje, de fato, vamos responder a pergunta que dá tema à nossa série. Ainda que nós vamos respondê-la hoje, ela não é a última pergunta da série, né? A gente ainda tem mais assuntos para desenvolver acerca desse tema. Nós falamos daí na última aula com o reverendo Patrick a respeito do que a Escritura fala sobre Deus, como que a Escritura descreve Deus, sobre quem Ele é, o que Ele faz, e como Ele dá autoridade para as Escrituras serem consideradas a palavra de Deus. A partir disso, então, a gente pode responder quem é Deus. Mas antes de eu responder aqui quem é Deus, eu queria ouvir dos irmãos. Como que você responderia essa pergunta? O Rev Patrick veio para mim com essa pergunta esses dias e falou: Pastor Lucas, quem é Deus? Aí eu falei uma coisa, outra coisa, daí ele falou assim: não, isso é o que é Deus. Eu quero que você responda quem é Deus. Eu falei: puxa vida, a coisa ficou profunda, né? E agora como diferenciar o que é e quem é, né? Mas vamos tentar arriscar, Dona Clarice não quer arriscar não, né? Como você responderia essa pergunta? Quem é Deus? O Lucas vai trazer aí o microfone para você. Nenhuma arriscada assim? Vocês conhecem Deus, né? Não, conhecer tudo bem. Então, quem é? Quem é Ele? Quem é Deus? Vale presbítero também, não tem problema. O Senhor do Universo. Olha aí, uma excelente resposta, né? O Senhor do Universo. O Reinaldo aqui. Já está chegando o microfone. Bom dia. Bom dia. Acho que a resposta talvez mais comum seria falar que é o Criador de tudo, né? Mas lendo a Bíblia é bem mais do que isso, né? Acho que tudo, né, se fez através de Deus, né? E não falando só de Deus, mas falando da Trindade, né? É muito importante quando a gente olha lá em Gênesis, né? Deus falando: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então ele não estava sozinho na criação, né? Então, Deus sempre existiu, assim como Jesus também sempre existiu, e o Espírito Santo estava presente o tempo todo. Então, Deus é tudo isso, né? É os três e, ao mesmo tempo, é um só. Então, como tem uma música, ninguém explica Deus, é muito difícil explicar Deus, né? Mas o que nós podemos entender, olhar hoje, nós podemos enxergar Deus através do ser humano. É a maior obra de criação de Deus, acredito que é o ser humano. É algo... não sei se posso dizer algo, mas algo tão complexo que é um ser humano, né? Desde das pequenas células, desde da criação, da diversidade de pessoas, a mente de cada pessoa completamente diferente um do outro, pode ter gêmeos, ainda assim não são iguais, né? A essência do homem é completamente diferente um do outro, né? E a ciência, por mais que tente explicar, o cérebro, né, ainda é algo complexo, difícil de ser explicado, né? Então, Deus é um apanhado de tudo que nós podemos enxergar e, ao mesmo tempo, não tem explicação, né? Sim, é interessante, né? O que o irmão traz. Essa complexidade que tem dentro de cada um, né? Expressa, mostra aquilo que Deus é também. E é verdade, né? A criação como um todo... Lucas, aqui o seu Elias.
a criação como um todo, ela vai expressar aquilo que Deus é. E o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Então ele realmente expressa ainda mais fortemente quem Deus é. Seu Elias, fica à vontade. Eu toda a vida eu creio que Deus é um ser supremo que está acima de todas as coisas e dono de todas as coisas, e fazendo tudo aquilo que Ele quer e não o que nós queremos. A prova está quando nós planejamos, nós fazemos nossos planos, tudo certinho, quando chega no dia dá tudo errado, porque não era aquilo que Deus queria. Ele que manda, né? Ele que manda. Muito bom. Excelente resposta. Aqui, presbítero Paulo. Enquanto o microfone chega lá, a Carla Valasco fala para a gente aqui no chat do YouTube que ele é o eu sou. A gente vê Deus se autodenominando como eu sou, né? É bem complexa a expressão, eu sou o que sou, porque parece uma coisa às vezes assim até meio sem sentido, né? Quem é você? Eu sou o que sou. Né? Que quer dizer isso exatamente, né? Mas é o sentido da eternidade, uma expressão da eternidade, da completude de Deus, dessa soberania, né, que o senhor Elias falou, que coloca a ordem sobre todas as coisas, como Senhor de todo o universo, como Criador de todas as coisas. Na verdade, o eu sou, o que sou, vai englobar tudo isso, né? Ele é aquele que é, não aquele que foi, não aquele que vai ser, mas aquele que já é e sempre será. Ele não é aquele que está Deus, mas é aquele que é Deus. Ele permanece sendo Deus. Presbítero. Tem algumas perguntas que não é fácil, né? Você tem uma série de coisas para falar, né? E muita coisa que o Reinaldo já falou, é o que a gente pensa mesmo, né? O que o senhor Elias falou também. A soberania de Deus é grande. E Deus diz assim, para cada um de nós, seja luz, quer dizer, aonde você estiver, brilhe, né? Então Deus é luz. Na verdade, por que Ele é luz? Por que Ele é isso? Por que Ele é aquilo? Por causa da criação. Foi Ele quem criou, e tudo que Ele criou, quando Ele criou, era bom, né? Então, é nós que somos pertencentes à família de Deus, fazemos parte deste corpo, e nós ouvimos ontem pela manhã alguém dizer assim, eu gostaria de ser igual a Cristo, né? Que é esse Deus. Mas Deus, na verdade, é o nosso dono, né? Eu gostaria de deixar bem claro que Ele é o nosso dono, é Ele quem determina tudo aquilo que pode acontecer no seu tempo. Ele, como Criador, Ele consegue ser o governador, governar tudo e fazer com que nós, mesmo diante das nossas dificuldades, né, a gente possa entender que esse Deus é o Deus que nos sustenta. Então, não sei se é mais ou menos isso que o pastor Patrick disse, ou diante de todas as informações que aqui já foram passadas, pode ser que o pastor tenha uma outra coisa, né? Mas esse é o nosso Deus, é o nosso dono, que quer que realmente a gente possa entender tudo aquilo que Ele quer que nós, como filhos, façamos, demonstrando o Deus que servimos. Muito bom. O presbítero Paulo trouxe alguns desdobramentos que vêm do fato da gente dizer que Deus é Senhor de todas as coisas, Criador de todas as coisas, né? Porque às vezes a gente fala, Deus é Criador de tudo. Eu não sei para vocês, mas para mim a primeira imagem que vem é da natureza. Deus criou, ou assim, aquela imagem clássica do planeta Terra visto do espaço, assim, né? A gente pensa nessa concepção, e é isso mesmo. Ele é criador do universo, das galáxias, das estrelas, dos planetas, do planeta Terra, tudo que tem nele, toda a complexidade de seres, da menor partícula analisável ou não analisável, né? Até a maior das estruturas. Mas a gente não pode esquecer também que quando a gente fala que Deus criou todas as coisas, é que Ele coloca ordem nessas coisas. Então Ele cria aquilo que é claro, sólido, visível, mas Ele também cria a ideia que sustenta todas essas coisas, aquilo que é subjetivo. E junto com aquilo que é subjetivo, Ele cria também aquilo que é espiritual, que é não palpável, que a gente não vê, mas que é fato. Então, Ele cria aquilo que a gente chama de alma, né? Quem já viu a sua alma? E quando você olhou no espelho hoje de manhã, você viu a sua alma? Como é que ela estava?
A gente não vê a nossa alma, né? Mas então, porque não viu, não tem? Tem, né? Mas então como que você tem certeza que você tem alma se você nunca viu ela? Né? Tem algumas coisas aí que são complexas, mas a gente percebe pela vivência uma ordem das coisas, a gente percebe por aquilo que a Bíblia fala, a existência dessas coisas não visíveis, a gente consegue pensar uma complexidade de coisas, que era aquilo que o Reinaldo falou, que a gente consegue ter uma mente, assim, ter um universo dentro da cabeça de cada um de vocês que está ouvindo o que eu estou falando, processando a partir daquilo que você já conhece, a partir daquilo que você já viu, da história de vida que você tem, e esse sistema todo aí também foi criado por Deus. Né? Então não é uma coisa que eu consigo visualizar, eu não consigo fazer uma projeção aqui de tudo que está dentro da minha cabeça enquanto eu falo com vocês, e talvez nem eu tenha, talvez não, eu não tenho real concepção de tudo que está acontecendo dentro da minha mente, e que não é físico, não é químico, não é palpável, mas acontece. Deus cria todas essas coisas também. Lucas, aqui. E depois a Lucy, por favor. A verdade é que a gente não tem nem linguagem apropriada para descrever Deus, né? E aí, quando você vai lendo ao longo da história e na Bíblia, você vai vendo o povo tentando encontrar palavras, mas que não abrangem tudo. Então, por exemplo, ele é o rei dos reis. Ou seja, na época tinham vários reis e ele é o rei de todos os reis. A gente viu hoje aqui, ele é o rei da glória. Então, a glória já é uma coisa maravilhosa, pois ele é o rei que está acima da glória. Né? Ele é o criador de tudo, não só da matéria, mas do reino espiritual também, que a gente não vê. Né? Quando Elias fala lá, Eliseu, acho, né, diz, abre os olhos para que ele veja, e ele olha, meu Deus, né, Israel e seus cavaleiros. Né? Tudo aquilo que a gente não vê, né? Também foi criado por Deus e também está debaixo do domínio dele. Então é meio que como ele fosse o criador dos superlativos, né? Tá acima de todo exagero, né? Então não existe como você descrever algo tão grande que Deus não seja maior, né? E ainda assim, e aí por isso que a gente tem aquela música que fala, mesmo ele sendo quem ele é, né? Que daí ele é o que ele é, né? Ele ainda assim se importa conosco, que somos uma miséria, na verdade, perto desse tanto, né? E a ponto dele ter a maior concentração de poder já vista, que foi Cristo, né? Porque se for olhar, né, todo esse poder concentrado numa pessoa, né? Em Cristo, né? Então é o grande e é o pequeno, né? Tudo ao mesmo tempo, né? Então quando a gente para pensar em quem é Deus, a gente fica até maravilhado, né? Porque não é um raciocínio que a gente tem todo dia, né? Então só de falar aqui a gente já fica realmente, né? É grande mesmo, né? Exatamente. E o nosso privilégio, porque nós fomos feitos filhos desse Deus, né? Então isso é um privilégio muito grande. Muito bom. Lucilene. Ele queimou sua fala, né? Que bom. Obrigado, Lucy. Deus dos superlativos. Explica a glória para mim, né? Conceitue glória, né? Como é que faz isso, né? Verdade. Isso. Diego, você traz para a dona Clarice, por favor. É muito profundo mesmo, né? Essa é uma pergunta extremamente complexa, mas a gente precisa parar para pelo menos vislumbrar aquilo que a gente consegue compreender e dizer a respeito de Deus, né? Eu penso assim, meu pensamento, que acho que a coisa que Deus mais fez para nós foi o ser humano. Porque até os médicos ficam, quando vai ver uma pessoa examinar, ele fica abismado de ver como Deus, como uma pessoa. Porque estão querendo fazer pessoas, onde que eles vão pôr a respiração? Como? Vocês não como são que dá Deus. Vida, né? Vocês não são Deus, né? Eu acho que, para meu pensamento, não sei se... Eu acho que é o ser humano que Deus fez perfeito, né? Sem defeito, sem nada. O ser humano que se perverteu. Corrompeu, mas né? ele fez perfeitamente. Isso. Como eu disse antes, a gente foi feito à imagem de Deus, né? Nós somos a expressão da imagem de Deus. Hoje, infelizmente, corrompido pelo pecado, mas que encontra solução em Jesus. Olha só, a gente estava falando sobre essa ideia de como descrever a Deus, como responder essa pergunta, quem é Deus. É realmente muito difícil, não só difícil, como impossível. Mas eu vou deixar a Bruna falar primeiro, antes de eu falar. Como que é seu nome?
Paula. Paula, pode falar, Paula, fica à vontade. É interessante que, até como foi falado, né, é difícil a gente descrever Deus, só que através das características a gente vê quem Ele é, tipo, e Ele dá próprias características dele mesmo, né? A Bíblia está escrito, eu sou o Senhor. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tipo, eu sou o Alfa e o Ômega. Ele vai descrevendo quem Ele é. E através da história dos judeus e tal, do Antigo e do Novo Testamento, Ele vai cada vez mais mostrando quem Ele é, soltando umas bolinhas assim, eu sou isso também. E o povo vai cada vez mais vendo, tipo, Ele é um Deus de justiça, mas também é um Deus de misericórdia, de graça. Então, através das características, Ele foi mostrando e o povo vai cada vez mais vendo quem Ele é. Até quando via Jesus, o povo não entendia porque que Ele andava com os pobres. Ele foi mostrando e tipo, Jesus falou também, eu sou... Não, falei errado. Mas está escrito que Ele é o verbo que se fez carne. Verbo que é a palavra, né, em grego também a cola. Tipo, que cola a gente com Deus. E é legal saber que, tipo... Falo muito tipo, né? Uma jovem falando. Mas no Antigo Testamento, quando o pessoal estava escrevendo a Bíblia, quando eles iam escrever a palavra Deus, eles sempre trocavam de caneta, usavam uma caneta nova para escrever Deus de um negócio tão santo que ninguém pode explicar. E as pessoas não sabiam nem ler a palavra Deus de uma coisa tão inexplicável que é. Deus era escrito assim em hebraico com só... com consoantes, com né? consoantes. Não tinha nem vogal. Tipo, a gente não consegue nem ler a palavra Deus. Imagina explicar quem Ele é. Mas Ele vai mostrando para a gente através da história. Muito bom. A Paula trouxe aí essa complexidade de quem Deus é e essa dificuldade da gente explicar, né? Mas ela falou algo que é importante, que é a gente tem como saber algumas coisas sobre Deus. A gente consegue compreender tudo sobre Deus? Impossível, né? Porque se a gente conseguisse compreender Deus, então Ele é menor do que nós, na verdade. Algo que cabe dentro de nós é menor do que nós. Então, se Ele é menos complexo do que aquilo que a gente consegue compreender, é porque Ele é mais simples do que nós. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Ele é muito mais complexo do que nós, muito maior do que nós somos. Ele tem uma extensão de glória e de poder muito maior daquilo que a gente consegue imaginar. Mas na sua palavra, Ele fala quem Ele é. E Ele dá aí lampejos, né? Eu achei legal que ela falou assim, ele dá bolinhas, né? Vai soltando bolinhas aí de quem Ele é, né? Ele vai jogando algumas informações ao longo da Escritura e dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou Salvador, eu sou Redentor, eu sou Criador, eu sou o Senhor, eu sou justiça, eu sou bondade, eu sou misericórdia, eu sou graça. Ele vai dizendo quem Ele é e o que Ele faz por nós pela sua palavra. Então, realmente, se a gente quer conhecer a Deus e saber quem Deus é, não tem outra fonte, senão a própria Escritura, que é a palavra de Deus e que diz quem Ele é. Ela diz tudo que Deus é? Não, ela diz aquilo que a gente consegue e precisa saber a respeito de quem Deus é, para que a gente possa alcançar a salvação ou ser alcançado por essa graça da salvação. Mas ela não esgota quem Deus é. A Bíblia não explica tudo que Deus é. Porque o presbítero Norton falou, a gente não tem linguagem suficiente. Olha só um exemplo. Explica para mim o que é a cor azul, por exemplo. O que é azul? Explica para mim o que é azul. A gente vai provavelmente usar uma referência. Azul é a cor do céu. E se eu nunca vi o céu? Se eu sou cego, como que você me explica o que é azul? Difícil. Se a gente tem dificuldade de explicar uma coisa tão comum, tão banal, que é uma cor, né? Porque é complexo sem você ter algo para visualizar, como explicar Deus? Como explicar Deus? E Deus também não é palpável, visível, né? A gente já falou aqui algumas vezes sobre isso, que quando a gente fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, não é porque nós fomos criados como um xerox visual daquilo que Deus é, né? Deus não tem 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, né? Essa estrutura física, mas nós somos criados à imagem de quem Deus é e não daquilo que Ele parece,
né, visualmente, mas da sua essência, com aquilo que ele comunicou. O pastor Patrick falou um pouco sobre isso, não vou me deter profundamente nisso, mas daquilo que ele comunica dentro do ser humano a partir da sua própria imagem. Mas a Bíblia fala para a gente que Deus é Espírito. Olha lá em João 4, 24, o que diz? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. João 4, 24 diz assim: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus não tem forma corpórea, ele não tem uma forma física definida, ele é Espírito. Por isso ele não está preso a um corpo físico, ele não está contido num espaço e num tempo específico que ele não possa se mover com liberdade, mas justamente ele é Espírito. Que tamanho que tem esse Espírito de Deus? Puxa vida, inimaginável, né? Como que a gente vai mensurar o tamanho do Espírito? Primeiro que a gente só consegue medir aquilo que é palpável, né? A gente não consegue medir aquilo que não é sólido, palpável, concreto. Deus é um Espírito, e Ele é um Espírito que está em todo lugar, em todos os lugares, em todo o tempo, e não há nada que não possa ser perscrutado, conhecido por Deus. A resposta do catecismo fala para a gente assim, ó, que Deus é Espírito, em si e por si infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, em sabedoria, em santidade, em justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e de verdade. Ainda que haja essa descrição, ela ainda é limitada naquilo que ela fala, né? O presbítero falou que Deus é o Deus dos superlativos, né? Então aquilo que a gente consegue imaginar de maior, Deus é ainda maior dessa concepção máxima que a gente tem. O maior criador de alguma coisa, ele é maior ainda do que aquilo que a gente conseguiu conceber, né? O maior governante de todos, ele é ainda maior do que aquilo que a gente conseguiu conceber. Deus é sempre além daquilo que a gente consegue compreender. Eu quero mostrar para você e lembrar você que existem pelo menos três formas de tipos de vida, né? Formas de existência no nosso universo. A primeira delas compreende a existência biofísica. Vamos lá. Bio, vida, física, palpável, concreto. O que é a existência biofísica? Os vegetais, os animais e até mesmo aquilo que é inanimado, né? As rochas, a água, enfim, aquilo que não tem vida em si, puramente físico, né? Mas aqui a vida biofísica é aquela que mistura a existência orgânica com a existência inorgânica. E você tem compreendido aí os animais, os vegetais, que eles não têm em si nenhuma essência espiritual. Você já viu um animal louvando a Deus? Levantando a sua voz, fazendo uma oração, lendo a palavra. Você já viu um gatinho, um cachorrinho, né? A Bíblia fala que todo ser que respira louve ao Senhor, né? Eles louvam a Deus com a sua existência, mas eles não têm em si, intrinsecamente, uma espiritualidade, né? A gente não precisa evangelizar os passarinhos, os peixinhos que estão por aí, né? Quando você vai lá na praça, você não para na fonte lá ver se tem alguma carpa lá rodando para você poder pregar o evangelho para ela, não é verdade? Porque ela não tem essa necessidade espiritual. Existem alguns estudos que vão tentar demonstrar alguma expressão espiritual nos animais, né? Uma vez eu vi um vídeo mostrando um estudo de espiritualidade em macacos, porque eles ficavam alvoroçados com o trovão, e aquele estudo queria demonstrar que eles tinham alguma resposta às forças da natureza, como se eles quisessem expressar uma espiritualidade. Mas esse é um fato. Os animais, eles não têm necessidades espirituais, assim como eu e você temos. Eles não têm. E não tem. A Bíblia não nos incita, não nos provoca, não nos desafia a evangelizarmos os animais, a criarmos ele na palavra de Deus, e nada disso, né? A gente pode abençoar a criação. E até a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque existe uma forte tendência na sociedade de hoje de igualar o valor de uma planta a uma pessoa, de um animal a uma criança. Você tem os pais de animais hoje em dia, né? Eu sou mãe de pet, pai de planta. Já ouviu falar disso? Pois é, tem gente que se denomina pai de planta. E porque a gente está num momento em que as pessoas querem
igualar isso, né? Os irmãos sabem que eu fiz faculdade de biologia e esse é um discurso muito forte dentro de um curso de biologia, por exemplo, né? Abraçar a árvore assim como se abraça a pessoa. E tem gente que gosta de bicho e não gosta de gente, porque o bicho vale mais do que a pessoa, muitas vezes, na cabeça de alguns. Mas a Bíblia mostra para a gente exatamente o oposto disso, que o ser humano, ele é criado à imagem e semelhança de Deus e ele é superior aos animais. Mas isso não faz com que ele seja um explorador, um destruidor da natureza, mas que ele tenha uma grande responsabilidade no cuidado, né, no mandato cultural de cultivar e guardar aquilo que Deus criou. Então, a gente tem essa primeira forma de existência aí, que é a natureza, animais e vegetais. A segunda forma de vida, de existência, é a existência humana, que junta aquilo que é metafísico, que é transcendente, com aquilo que é físico, que é palpável. Nós temos em nós, então, a vida orgânica, a gente respira, a gente faz processos químicos, bioquímicos acontecendo dentro do nosso organismo constantemente, que a gente nem tem controle sobre eles, né? Faz seu coração parar de bater agora. Não conseguimos, né? A gente até consegue prender a respiração por um tempo, mas não tempo suficiente para parar de respirar de fato, né? A gente não consegue controlar o que as nossas células estão fazendo, o que o nosso sangue está transportando. Existe um processo todo que acontece aqui, mas isso é puramente biológico, físico. Mas existe algo dentro de nós, como a gente falou no começo, da nossa alma, né? Eu brinquei, você viu a sua alma no espelho, né? A gente não vê, mas ela está lá. Nós somos também seres espirituais, e essa espiritualidade nossa transcende aquilo que é físico. E não é dissociado, né? A gente não é parte alma, parte corpo. Nós somos corpo e alma unidos, é uma coisa só, né? Se tirar a nossa alma, o nosso corpo perde seu sentido, mas uma alma sem corpo também não consegue ser, existir. E a gente é essa união coesa. Então nós estamos aí entre o meio termo, entre essa primeira classe e a terceira classe que nós vamos falar. Então a primeira, animais e vegetais, sem exigência espiritual, mas com vida em si. A segunda, o ser humano, que é uma mescla daquilo que é transcendente, daquilo que é espiritual, com aquilo que é físico, biológico. E o terceiro, aquilo que é puramente espiritual. Quem é puramente espiritual? Deus. Deus. Só Deus. Tem mais alguma coisa que é puramente espiritual? Os anjos. Os anjos. Tem mais alguma coisa que é puramente espiritual? Os demônios. Né, o diabo e seus demônios, são seres puramente espirituais. Eles já não estão conectados com aquilo que é físico. Eles não têm um corpo físico, uma manifestação física, e não estão ligados à nossa existência física. Eles não têm exigências de alimento, de uma fisiologia profunda. Né? A gente não vai ver um anjo indo no médico, porque ele está com a perna machucada, ou coisa do tipo, né? Mas eles existem espiritualmente, são seres puramente espirituais. Seu Elias, fica à vontade. Lucas, explique melhor essa parte do corpo e da alma, porque não sei se você não se expressou direito ou eu não entendi. Tá. Você falou que é corpo e alma. O corpo sem a alma não pode existir mais. E a alma sem o corpo também não? Não, aí Isso. não pode ser. Por quê? Me diga. Essa pergunta é boa, boa. O corpo morre e a alma? E a alma vai para onde? Ela volta para Deus. Então ela E o não corpo? O corpo volta para o pó. Mas olha o que a Bíblia fala que vai acontecer com a gente no dia final. Nós receberemos um novo... Aí vão ser ressuscitados. Com um novo corpo. Um novo corpo. Nós estaremos fisicamente no céu. Mas a alma continua existindo. Ah, sim, com certeza. Mas é que a gente tem uma concepção, olha só. Eu não entendi direito. É que isso, essa é complexa, é uma pergunta boa do senhor, porque isso pode gerar bastante dúvida no nosso coração, olha só. Nossa mente, né? A gente tem essa concepção, assim, muito temporal das coisas, né? Morri. A minha alma saiu do meu corpo, aquela coisa de desenho, né? A alma sai do corpo flutuando. Aí eu até vejo meu corpo por cima, né? A gente às vezes fica um pouco com essa concepção cinematográfica. Então, a minha alma se separa e aí ela fica repousando até Jesus voltar e o corpo volta. Eu vou falar de uma coisa aqui meio complicada, tá? Mas vamos lá. Que ela fica voando aqui, né? Fica pairando. E tem gente que ainda fica assombrando outros, né? Mas a gente fica aí, almas penadas, né? A gente fica com essa concepção por causa de todo o conteúdo que está ao nosso redor. Mas aí a gente precisa entender que eu e você estamos presos no tempo. Deus está ligado àquilo que é eterno. Na eternidade as coisas acontecem de uma forma totalmente diferente.
E aí é muito complexo a gente falar da eternidade porque a gente não tem compreensão. Nós não somos eternos, nós somos finitos, né? Nós acabamos. E Deus é quem permite que a gente prove da eternidade lá com Cristo Jesus. Mas vamos lá, tentar explicar essa situação, né? Então, eu morri aqui. Quanto tempo demora para a minha alma ir para o corpo novo? Quanto tempo? E aí já vai para o corpo novo. Mas ela vai assim, ela sai e pula no corpo novo? Como é que funciona isso? Ela volta para Deus. Essa é a ideia. A gente lê a Bíblia e a Bíblia fala para a gente uma perspectiva temporal. O dia do Senhor, o juízo final. Quando que é o juízo final? É amanhã? Não sei. Mas quem viveu há 100, 200 anos, talvez esperasse que fosse enquanto estava vivo. E a gente tem essa expectativa que talvez possa ser nos nossos dias, ou pode ser que a humanidade viva aí ainda muitos anos, até que venha o dia do Senhor. A gente realmente não sabe. Mas o fato é que quando a gente morre, a gente se desprende do tempo, da linha cronológica. E nós vamos parar direto naquilo que não é tempo. E a gente vai direto para o dia final. Para aqueles que morrem, o dia final já está acontecendo. O dia do Senhor já chegou. O microfone está onde? Cadê o Diego? O Diego está aqui. O Reinaldo depois leva para a Lúcia, por favor. Aquilo que é tempo, então, termina. Essa concepção toda de que a gente passa a viver num corpo restaurado, ela é algo muito instantâneo. É algo que acontece ao mesmo tempo. A nossa alma, ela não paira por aí, né? Mas na eternidade, nós já estamos com Cristo, com o corpo glorificado. Inclusive, Jesus, ele sobe aos céus como espírito. Ele sobe como corpo. Os discípulos veem ele subindo até as nuvens com o seu corpo. O corpo que eles tocaram e viram as chagas, as marcas dos cravos, o lado de Cristo ferido, ele está fisicamente no céu. Cristo é a representação daquilo que nós seremos. Um corpo físico que habita nos céus. A gente não tem a concepção exata daquilo que é esse novo céus e nova terra, como que vai ser a eternidade, né? Se vai ser um novo planeta, se vai ser um lugar totalmente diferente, mas a gente precisa lembrar que não é um espaço etéreo, mas é um espaço físico. Os céus, a eternidade, a morada celestial é um espaço físico, em que nós estaremos lá fisicamente. Então, a nossa alma não deixa de existir, mas porque ela nunca deixa de se ligar a um corpo. Porque quando ela sai desse corpo perecível, mortal, feio, já acabado que nós somos, ele vai para um corpo perfeito, maravilhoso, e que Deus já preparou para nós, muito melhor do que qualquer corpo que a gente pode imaginar, muito melhor do que qualquer corpo de padrão de beleza que a gente consiga imaginar. Puxa, eu queria um mais magro, um mais alto, um mais gordinho, um mais cheinho, um com cabelo mais assim, cabelo mais assado, cabelo comprido, curto. Qualquer padrão que a gente consegue imaginar de corpo não faz sentido perto do corpo perfeito que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, essa ideia de que a alma ela volta para Deus, sim, ela volta para Deus, mas com o seu corpo, porque nós vamos para a eternidade, para a morada celestial, né? Na perspectiva do tempo, quem já morreu, para nós aqui que estamos no tempo, está aguardando o dia final. Mas aquele que foi, ele não está dormindo, ele já está com o Senhor. Inclusive, ele está vendo lá a gente já, né? Eu não vou entrar muito profundamente nisso, senão a gente vai longe, porque essa explicação é complexa, né? Mas enquanto nós vemos a coisa em uma linha do tempo, o Senhor vê tudo num único ponto. Ele está na criação, está aqui conosco, e ele já está no dia final, na eternidade ao mesmo tempo. Reinaldo, fica à vontade. Ainda na mesma linha de raciocínio que eu tinha falado antes, só complementando, né, sobre a complexidade da criação de Deus em relação à criação do homem, né? O homem, eu acredito ser a maior obra de Deus, né? Pela sua complexidade mesmo, né? Estava até comentando com a Michela aqui, né? Talvez, não sei, pode ser uma coisa óbvia, não sei se todo mundo sabe, mas o sangue do homem, por exemplo, é diferente do sangue da mulher, são completamente diferentes. Então, e tem muita gente que fala assim, tentam passar para nós a ideia de que foi criado através de uma explosão. Essas coisas jamais poderiam ser criadas através de uma explosão. Deus é Deus na sua, né, infinita sabedoria de colocar cada coisa, ajustar cada coisa no seu lugar, né? Uma coisa tão simples, parece, olhando assim, tão simples, a gente fala assim, não, mas o homem e a mulher, os dois não são iguais, como é que o sangue é diferente? Foi Deus que fez assim.
Foi Deus. O homem vai funcionar de um jeito, a mulher vai funcionar de outro, e os dois são imagem e semelhança de Deus. Então é algo que só Deus pode explicar. Só Deus pode explicar, né? E curioso nisso que você fala, Reinaldo, é que Deus é homem ou é mulher? Ele se apresenta como homem, mas Deus também não é definido ali pelo seu gênero, né? E por isso ele coloca da sua imagem no homem e coloca da sua imagem na mulher. Deus não está só representado no sexo masculino, porque Deus se apresenta como Deus Pai, né? Como uma figura masculina. Mas ele também está na mulher, naquilo que ela é e na perfeição da criação que Deus fez ali nela também, né? A Lucilene, por favor. À vontade. Sobre essa questão da eternidade, pastor, eu penso que a eternidade é simplesmente um lugar onde não há tempo. Não há tempo. Então, é muito difícil para nós compreendermos isso, porque como nós estamos presos ao tempo, como você bem colocou, para nós tem início, meio e fim. Início do dia e fim do dia, do ano, dos anos, enfim, né? E na eternidade não há tempo. Então, muito provavelmente, acredito eu, assim como você bem mencionou, essas coisas todas já aconteceram, já acontecem e estão acontecendo. Isso. Simplesmente porque na eternidade não há o tempo como nós o conhecemos. Porque o tempo ele começou a contagem com a criação das coisas. Mas Deus já existia antes e não havia tempo. Né? Então, nós estamos presos ao tempo, irremediavelmente presos ao tempo. E é difícil para a gente conceber isso, né? Exatamente, mas é interessante pensar que, e daí uma coisa lógica, a eternidade é um lugar que não tem o tempo, então o corpo lá é perfeito, o corpo lá não vai se desmanchar como ele desmancha aqui, né? Não vai ficar doente. É uma promessa que está, inclusive, aqui em Apocalipse, né? Viu novos céus, nova terra. Não há choro, nem dor, nem doença, enfim. Então, simplesmente o tempo não existe na eternidade. E quando eu tento me colocar numa situação dessa, não consigo, eu acho isso assim uma coisa... não é maluca, é maravilhosa. É maravilhosa, porque simplesmente na eternidade não estamos presos ao tempo. Eu gosto da expressão do salmista lá no Salmo 139, né? É assombrosamente maravilhoso, né? É assombrosamente maravilhoso. Presbítero, fica à vontade. Pastor, o tema é muito importante, né? Eu acho que a resposta do pastor para o presbítero Elias ali foi bem, né? Porque eu acho que é nessa linha mesmo. A gente não consegue colocar o tempo. Acho que o tempo é o definidor de tudo isso, né? Nosso tempo não é o tempo de Deus, né? 1000 anos para o Senhor. Como um dia, né? Um dia para nós. Como é que você explica isso? Não tem como explicar. E olhando aqui, eu estava vendo lá no episódio, né, da cruz, né, lá dos malfeitores, enquanto né, o outro falou, não, olha, esse é o Filho de Deus, né, tal. E se converteu ali, apesar de tudo, né? E Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, se você pensar em tempo também, lá, era o dia, era o marco, aquele, a volta então, de Cristo, né? Exatamente. Então, se você pensar que tivesse ficar voando, penando por aí, dizer, não, você vai penar aqui um tempo, depois, um dia, quem sabe, né? Mas não, é categórico, é tempo. Aonde que está o ladrão da cruz esperando até agora, né? Esperando até agora. Aquilo que ele... Né? Então, isso. A grande questão, na minha visão, é a gente aceitar o tempo. É a gente aceitar que essas coisas, se não fosse isso, Paulo não dizia para a gente, né? Nem olhos viram, nem ouvidos, né, ouviram aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, desde antes da fundação do mundo. Olha só, quer mais evidência que isso? Antes da fundação já preparou? Né? Então, assim, é um negócio fantástico, mas a gente, enquanto ser humano, tem dificuldade demais, a gente quer entender tudo, ainda mais no tempo atual, a gente quer explicar tudo. Verdade. Né? E aí a gente esquece, né, que Deus é tudo isso que a irmã falou, e que esse tempo é o definidor de tudo, né? E a gente tem que aceitar que Ele está no controle, que Ele sabe de tudo, né? E nos conduz, né? E a gente tem que ficar realmente pequenininha e dizer assim, cara, o Senhor conduz a gente aí. Esse episódio que o irmão citou da crucificação, né? Ela é essa acusação contra essa nossa limitação de entender as coisas fora do tempo, né? Porque Jesus estava morrendo na cruz. Puxa,
parece que está acontecendo ali a redenção. E ele fala, hoje você vai estar comigo no paraíso. Não, mas o paraíso é só lá. É na segunda vinda, Jesus, calma. Né? Jesus está muito precipitado, parece. Mas não, porque Jesus fala para além da concepção de tempo. A eternidade de Deus, na verdade, ela humilha, ela constrange, ela humilha, ela demonstra a nossa limitação e deixa claro para nós quanto nós somos limitados em relação ao tempo. Né? Para pensar, viver 100 anos é bastante tempo? É bastante tempo. Imagina se você vivesse 1000 anos. É bastante tempo? É muito tempo. A eternidade vai ser muito mais do que qualquer concepção de 1000, 2000, 3000, 1 milhão de anos de vida. Porque é eterno. Não está preso no tempo. Né? O que a Lúcia falou, a gente não tem... O perecer está ligado ao tempo. Quanto mais passa o tempo, eu vou envelhecendo. Quanto mais passa o tempo, vai desgastando as coisas que estão ao meu redor. E se não tem tempo... Não tem desgaste, não tem envelhecimento, né? Presbítero Norton, com vontade. Não, eu só acho que é uma oportunidade, vou mudar um pouquinho aqui o assunto, mas é porque talvez seja uma oportunidade de a gente acertar também uma dúvida bem comum, que a gente tem assim, mas não é corpo, alma, espírito? Ou é só corpo e alma? Né? Então, eu só queria levantar a bola aqui para o pastor cortar, porque esse é um assunto que eu acho que a gente precisa estar bem resolvido conosco, para a gente conseguir, inclusive, na hora de explicar para os outros, né, a nossa fé, nesse tema a gente está bem sólido. Né? Isso, muito bom. Existem aí visões, né, teológicas, tricotomistas, dicotomistas, que vão falar dessa questão. Né? Que tem gente que vai separar em corpo, alma e espírito, como se fossem 3 elementos. Sendo o corpo, a expressão física, né, aquilo que a gente tem fisicamente, o corpo que fica doente, o corpo que perece, o corpo que vai para a terra, corpo. A alma sendo aquilo que as nossas emoções, o nosso pensamento, aquilo que é subjetivo dentro de nós e que a gente não consegue palpar, mas que está aqui dentro de nós. E o espírito sendo ainda uma terceira entidade dentro da gente que compõe o que o ser humano é como algo que daí se liga com aquilo que é transcendente, com aquilo que é... O que vai para o céu é o espírito, né? A alma está ligada ao corpo e a sua vivência no corpo, que é o fôlego de vida, e o espírito como algo que vai transcender para Deus. Mas ainda existe a visão que vai dizer que são apenas 2 estruturas. O homem, fisicamente, o corpo, e o homem não, né? O corpo físico, sendo a mesma estrutura física que a gente já falou, e alma e espírito sendo sinônimos colocados na palavra de Deus, que é uma coisa só. A alma, na verdade, é um sinônimo de espírito, e espírito é um sinônimo de alma, falando da mesma coisa, que nós somos a parte transcendente, subjetiva do homem, é uma coisa só. Mas ainda há uma visão aí mais recente que vai tomar suporte na visão dicotomista, ou seja, 2 estruturas, que vai dizer que o homem é uma inteireza de coisas, né? Que a gente não pode separar a alma do corpo, ou o espírito, né, do corpo, como se fossem 2 coisas totalmente independentes, que tem a ver com isso que eu falei ali com o seu Elias, né? A gente não está totalmente separado, mas que existe uma coesão. Então existem sim as 2 estruturas, mas que elas não são independentes, mas elas são interdependentes, elas são coesas entre si. E essa coesão não pode ser quebrada sem que haja um rompimento. Então o homem não é só corpo e nem o homem é só alma, mas o homem é corpo e alma unidos em uma coisa só, né? Então, a nossa visão, a nossa teologia, ela tende a olhar para a visão dicotomista e compreendendo, né, e algumas frentes vão compreender essa visão da inteireza do homem. O homem é um único ser, mas que ele possui 2 estruturas em si, alma e espírito sendo sinônimos e corpo, o nosso corpo físico. Por que é importante a gente perceber essa existência do homem entre essas 2 estruturas? Porque senão nós vamos dizer, a alma é boa e o corpo é mau. E existia uma seita que fazia isso lá no tempo de Jesus. Então o corpo pode ser desprezado, inclusive essa seita afirmava que Jesus era um espírito que transparecia ter um corpo, mas não tinha de verdade, porque se ele é santo e puro, ele não pode ter corpo físico, porque o corpo é desprezível. E isso não é verdade, porque se Jesus não veio em corpo, ele não pode ter morrido de fato na cruz. E se ele não morreu na cruz, não tem salvação para nós. E se ele não morreu na cruz por nós, ele não nos substitui, porque eu e você somos corpo. Ele não é o substituto perfeito, o sacrifício perfeito que agrada a Deus e agrada a justiça de Deus para que a gente seja salvo. Então a gente precisa dizer, Jesus teve corpo, e ele teve de fato um corpo físico, nasceu de uma concepção física.
Então, e aí a gente vai olhar essa ideia assim, não, eu faço o meu pecado, eu peco, eu realizo atos de pecado por causa do meu corpo, porque a carne é fraca, né? Mas a expressão de Paulo aqui sobre a carne é sobre a carnalidade e não sobre o corpo físico. Senão a gente vai dizer, o corpo é mau. Pessoas que levam a essa concepção ao extremo, elas vão negligenciar inclusive a saúde física. Mas a palavra de Deus fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E ela está falando do nosso corpo físico. Nós somos morada de Deus. E como morada de Deus, nós devemos ter o nosso corpo preservado. A gente tem que ter cuidado com o nosso corpo físico. A gente não consegue evitar o envelhecimento, as doenças por completo, mas naquilo que está ao nosso alcance, a gente precisa ser mais cuidadoso com o nosso corpo. Muito bem lembrado que a autoflagelação, né, mutilar o corpo, se o corpo sofrer, o espírito é purificado, porque o espírito é bom e o corpo é ruim. Então veja como essa concepção errada daquilo que é corpo, espírito, alma, pode trazer essa grande confusão. Se a gente divide isso em 3, a gente vai ter a concepção que a gente tem o ser inteligente, o ser físico e o ser espiritual. E aí a gente vai correr o risco de desatrelar a compreensão da fé como culto racional, por exemplo, já que a fé não precisa estar ligada à mente e ao corpo, porque o espírito transcende. Então, se você divide isso em 3, você tira a inteligência que a fé possui, a racionalidade que a fé possui e até mesmo as emoções que a fé também possui, porque a alma estaria ligada com as suas emoções e pensamento, enquanto o espírito é das coisas transcendentes, aquilo que não se pode compreender. Então, veja que é importante a gente perceber que a palavra de Deus mostra para nós essas duas estruturas, o corpo físico, que é esse corpo que vai ser renovado, esse corpo que vai para a terra, é o corpo que morre, é o corpo que fica doente, e a alma e espírito, que são uma coisa só, que é aquilo que diz respeito à nossa relação com Deus, é o fôlego de vida, é o sopro de Deus sobre o homem que dá para ele a vida, né? Deu para pegar? Você acha que tem mais alguma coisa que a gente pode trazer, né? Por aí. Eu acho que é importante mesmo essa fala da gente. Eu quero então ver com vocês, diante dessas 3 estruturas, entender que Deus é espírito. E a gente não consegue constatar visualmente, mas a palavra de Deus nos fala quem Deus é, voltando naquilo que a Paula trouxe para a gente, né? A palavra de Deus expressa quem Deus é e aquilo que pode ser conhecido a respeito de Deus, e Ele é muito superior a tudo que a gente consegue conceber de perfeição, pureza, inteligência, sabedoria, justiça, bondade, amabilidade, enfim, tudo que a gente consegue conceber, Ele é aquilo que há de perfeito, completo. Deus não nos ama cada vez mais, porque Ele sempre nos ama perfeitamente. Deus não sabe cada dia mais sobre o mundo, porque Ele sempre sabe de tudo completa e perfeitamente. Se a gente consegue, se a gente empregar a Deus uma escala de evolução, então a gente está dizendo que Ele não é completo ainda. Mas Deus é sempre completo, sempre perfeito e sempre pleno. Um dos princípios que fala aqui para nós de quem Deus é que Ele é Espírito, né? A gente leu lá em João 4:24, mas que Ele também é autossuficiente, ou seja, Ele não precisa de ninguém para existir, mas Ele é suficiente em si mesmo. Então por que Deus criou o homem? Não é porque Ele estava se sentindo sozinho? Não, não é, mas porque é uma expressão natural do seu ser, como ser criador e criativo, Ele expressa quem Ele é, criando. Deus cria na sua expressão e cria o homem naquilo que Ele é. O Reinaldo falou para a gente, lembrou para a gente que quando a gente fala de quem Deus é, a gente está falando da Trindade. Deus se relaciona consigo mesmo na própria Trindade e ali é satisfeito todas e qualquer necessidades que pudessem existir eram satisfeitas dentro da Trindade. Mas Deus não tem essas necessidades, né? Ele é autossuficiente. Ele não tem fome, Ele não tem sede, Ele não se cansa, Ele não se sente sozinho, nem entediado, mas Ele é suficiente em si mesmo, plenamente e completamente perfeito em si mesmo. Independente das suas criaturas, não precisa de nenhum de nós para exercer o seu governo. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem deu para Ele antes para que Ele pudesse devolver? Ninguém, né? Ele é suficiente em si mesmo, né? Isso que eu citei a Romanos 11, 33 a 36, fala a respeito dessa grandeza e suficiência de Deus. Lá em 1 Reis também, capítulo 8, versículo 27, abre comigo lá, 1
Primeiro livro dos Reis, 8:27. Diz assim: mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Esse texto fala para a gente dessa grandeza de Deus, do tamanho de Deus, né? Que é um tamanho que a gente não pode compreender. Os céus podem conter a Deus? Puxa, qual que é o tamanho dos céus? A gente nem consegue conceber o tamanho dos céus, né? Recentemente aí foi lançado um telescópio muito mais moderno, complexo, James Webb, lá que está tirando fotos maravilhosas do universo, de distâncias inimagináveis, coisas incríveis, e ainda assim a gente não consegue conceber a extensão do universo. E Deus é maior do que esse universo, porque Ele criou esse universo, né? E cabe nas palmas das mãos de Deus. É interessante a gente pensar isso, né? Diga, presbítero. Compartilhar aqui, eu vou aproveitar que como hoje eu não estou no YouTube mandando no chat, né? Eu vou aproveitar o presencial aqui, né? Aqui é interessante a gente falar sobre Deus aqui, porque todos nós cremos que Ele existe. Então, para nós é óbvio que Deus existe. Uhum. Mas eu fico pensando assim, né? Quantas pessoas não creem em Deus? Ou seja, se um monte de gente não crê em Deus, significa que, de certa forma, Deus não é evidente do tipo óbvio, né? E eu vejo que Deus Ele age de tal forma que a única coisa que permita que a gente conecte as bolinhas é a fé, né? Que é Ele mesmo quem dá. Porque você olha no Antigo Testamento, eu fico pensando, mas será que era mais fácil de crer no Antigo Testamento? Né? Na época que abriu o Mar Vermelho, e a nuvem, e tinha uns elementos visuais, né? Mas eu penso que a minha reflexão, isso aqui é uma reflexão particular, que até naqueles momentos precisava de fé para crer que era Deus. Eu não creio assim que era tão evidente a ponto de ser assim uma coisa, né? Porque sempre foi pela fé, né? E hoje no Antigo, eu acho que, claro, em alguns momentos específicos, né? Por exemplo, quando Jesus curou um cego, não tinha como, né? Ali na hora, né? Foi uma coisa assim que, né, super evidente, né? Mas você vê os discípulos, Jesus partiu, fez um milagre, e no momento seguinte eles estavam duvidando já, né? Daí você pensa, mas não é possível, né? Será que ainda assim não foi tão evidente? Né? Multiplicou, mas de alguma forma o coração dos discípulos ali, não, mas, né, deve ter tido algum negócio aí, né? Então eu vejo que sempre foi pela fé, né? Então Deus ele age de tal forma que Ele não é evidente para todos, né? Só é evidente para quem Ele mesmo dá a fé para crer, né? Embora Ele seja real, né? Eu não sei se eu fui claro aqui, foi né? Sim, uhum. Porque senão todo mundo cria. É evidente, óbvio que tem Deus. E tem hoje a maior parte das pessoas, inclusive, cada vez menos vem crendo em Deus, na existência de Deus, né? Então, nós somos, na verdade, muito privilegiados, né? Porque Deus nos deu essa capacidade de conectar as bolinhas e enxergar pelo menos uma parte de quem Deus é, né? E de crer nisso, né? De pelo menos constatar que a existência dele é real, né? Que a existência dele é real, né? Então, assim, faz parte das minhas reflexões quando eu vou lendo a Bíblia, né? Fala, se eu tivesse nessa época era mais fácil, né? Deus fazia assim, abertamente, né? Aí você vê o povo não crendo, né? Você pensa, mas será que, né? Se tivesse lá, se imaginando ali na cena, né? Precisaria de fé para aquele que era Deus? Eu creio que ainda assim precisaria de fé para aquele que era Deus. Por isso que o justo vive por fé. Exatamente. Né? Ele pode conhecer muito, mas sem a fé ele continua duvidando do que Deus pode fazer, né? Muito bom, muito bom. Lucilene, depois Elisete. Elisete primeiro. Na mesma linha que o presbítero Norton, uma das coisas que me incomoda, até já conversei com o pastor Lucas sobre isso, é que as pessoas creem em Deus, mas aí as formas são meio distorcidas. E aí, quando estamos conversando sobre as questões bíblicas, assim, principalmente no meu trabalho, acontece muitas vezes da gente dialogar, e aí eu escuto sempre a fala assim, mas o Deus é o mesmo. E aí, uma das coisas que eu até coloquei para o pastor Lucas, falei, eu não sei o que responder quando as pessoas falam isso para mim, mas o Deus é o mesmo.
né? Essa é sempre a minha dificuldade depois de responder. As pessoas creem em algum tipo de Deus, mas não e colocam de uma forma igual, assim, né? Isso me incomoda às vezes e me deixa meio que sem resposta. É legal isso que você falou, Elisete. Olha, tem uma observação interessante para a gente fazer sobre isso, né? O Deus é o mesmo, mas a gente não precisa nem ir muito longe para ter certeza se a gente está falando do mesmo Deus. Quando eu digo ir muito longe, é falar com alguém do budismo, que fala, não, o mesmo Deus que você crê, eu creio. Ou alguém do espiritismo, o mesmo Deus que você crê, eu creio. Ou alguém lá enfim, de alguma outra filosofia. Não, eu acredito nesse mesmo Deus que você. Porque isso acontece pela falta de parâmetro, pela falta de padrão, né? As pessoas não têm padrão. Só que a gente corre esse mesmo risco de criar deuses dentro da nossa própria igreja, quando a gente começa a fazer concepções pessoais de Deus e não concepções da palavra. E é por isso que a gente precisa olhar para quem Deus é a partir daquilo que a palavra fala para nós, né? Então, quem que a palavra de Deus diz para a gente quem Deus é? Porque senão eu vou falar assim, Deus tem sido alguém maravilhoso para mim, eu sinto Ele como não sei, qualquer figura aqui, não vamos pensar se é certo ou errado, né? Mas assim, só para dizer uma expressão pessoal, Ele para mim é o melhor amigo, como se eu tivesse que ir de mão dada, andando com Ele, a gente vai para todo lugar. Puxa, isso pode ser uma expressão muito honesta do coração, né? Mas a gente precisa verificar se essa expressão, por mais linda, poética e honesta, se ela tem a ver com aquilo que a palavra diz quem Deus é. Pode ser que você esteja andando de mão dada com alguém que não é Deus, né? Com qualquer outro espírito que não é o Espírito de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque até quando a gente faz divagações teológicas muito elaboradas e exageradas, a gente pode sair fora da realidade daquilo que a Bíblia diz quem Deus é. Ou quando a gente começa a ser contaminado com o secularismo e começa a dizer, mas a Bíblia, se Deus é amor, como a Bíblia diz, Deus não pode fazer isso e aquilo. Mas a Bíblia diz que Deus é isso aqui. E Ele não tem obrigação de combinar com o que a sociedade está dizendo, né? Então veja que a gente pode criar deuses pessoais e no fim dizermos aqui em um culto, estamos todos adorando ao mesmo Deus. Tem uma frase que fala que é tão profano fazer um culto para um Deus falso quanto fazer um falso culto para o Deus verdadeiro. A gente pode prestar um falso culto para o Deus verdadeiro, porque a gente faz isso a partir da nossa concepção pessoal. Então a gente precisa sempre voltar no padrão da palavra. E por isso que essa aula é tão boa, e eu estou muito feliz que vocês estão participando, porque falar de quem Deus é voltar para a palavra, não é simplesmente falar daquilo que eu entendo de Deus, mas daquilo que a palavra me diz para que eu precise entender sobre quem Deus é. Porque senão a gente vai sempre liberar expressões pessoais. Deus para mim é um grande amigo, Deus para mim é um grande ajudador, Deus para mim, e Ele pode ser todas essas coisas, mas a Bíblia fala com mais riqueza e completude de quem Deus é, né? E é isso que a gente precisa entender. Então, será que é o mesmo Deus, né? Vamos para a palavra, que é quem conta quem Deus é? Se ele concordar com a palavra e você concordar com a palavra, então vocês estão falando do mesmo Deus. Mas geralmente, quando você fala com alguém que fala, mas é todo o mesmo Deus, quando chega na Bíblia, divide homens e meninos, né? Cabrito de ovelha. E aí fica uns para um lado e outros para o outro, né? Lucy, por favor. Tenho que discordar um pouquinho do Norton. Polêmicas à parte, Norton. Dentro daquilo que até fecha com o que você comentou agora, a meu ver, Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Dela o sol irrompe como noivo depois do casamento, alegra-se como valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu e realiza seu trajeto até a outra extremidade. Nada pode se esconder do seu calor. Salmo 19, de 1 a 6. A revelação geral. Deus se revela para todos. Nem todos conseguem entender essa revelação por conta do pecado. A gente tem que lembrar que Adão conversava com Deus no céu. É muito claro isso. Quando Adão pecou, ele foi se esconder de Deus. Então, já mostra aí o homem se escondendo de Deus porque sabia que tinha feito o que não era para fazer, que tinha desobedecido.
Então, eu discordo, Norton. Acho que Deus se revela, sim, mas o pecado é que faz com que o homem não o perceba. Simples assim. Mesmo aqueles que andavam com Jesus nasceram em pecado, não é? Então, sou obrigada a discordar de ti, Norton. Assim, e fé é dom de Deus, né? Isso. Eu ia dizer isso, eu acho que as falas são complementares, no sentido de que a Bíblia fala para nós que o homem é indesculpável de negar a existência de Deus. Mas o pecado cega e faz com que a gente esteja sempre correndo para trás dos arbustos para se esconder de Deus, que foi isso que a Lúcia falou, né? A gente sabe que está em dívida. E uma pessoa pode reconhecer a existência de Deus sem ainda reconhecer o senhorio de Deus sobre a sua vida. E isso só quem pode fazer é a fé. A fé permite que a gente reconheça não só que Deus é existente, mas que Ele é o único caminho de salvação em Cristo Jesus para que eu possa ter a vida eterna. Então, a fé, ela vem dar significado à existência de Deus, porque tem muita gente que fala assim, não, eu acredito em Deus, mas não vive uma vida debaixo do senhorio de Cristo, né? Então, o entender, né, o perceber, o conceber Deus como quem Ele realmente é como um todo, vem a partir da fé. Eu acho que encaixa aí, são coisas complementares. Presbítero, fica à vontade. Seminis religiones. Isso. Deus coloca, né, a religião no coração do homem, plantou a semente da religião no coração do homem. O ser decaído sabe que Deus está ali olhando. Não adianta se esconder. Então ele cria o ídolo. Isso. Para substituir aquilo que ele não quer, para quem ele não quer prestar contas. Ele cria um Deus segundo a sua própria medida. Mas não adianta. Quando Adão se esconde, ele não se esconde de nada, ele se esconde de Deus. Ele continua reconhecendo que Deus existe, né? Mas ele não quer lidar com isso, né? Então ele faz para si cintas, para cobrir a sua vergonha, né? Agora eu consigo viver sozinho, eu consigo cobrir as minhas vergonhas, né? Mas até a cobertura de vergonha, ela é rasa e insuficiente. Diga, Nicolas. Eu queria levantar um outro ponto. A gente está falando do conhecimento de Deus a partir do descrente, um pouco disso, né? Quando a gente fala que é preciso de fé para encontrar Deus, mas também tem um perigo para os crentes também, assim, eu queria relembrar isso, que muitas vezes a gente quer racionalizar Deus de uma forma tão forte, sabe? Tanta vontade de explicar a Deus que a gente acaba incorrendo em heresias. Uhum. Quando, principalmente ali nos primeiros concílios, foram debatidas essas ideias que as pessoas estavam pensando, Deus, como é que Deus é a cristologia, né? Cristo é homem, mas também é Deus. Daí alguns falavam, não, ele é homem, mas Deus nem tanto, né? Deus menor, né? Até o pastor lembrou hoje. Mas, assim, a palavra, certos momentos, ela indica isso. Tem momentos que você se cala, sabe? Não precisa tentar explicar tudo de Deus. A gente não vai conseguir. Uhum. A gente deve se atentar à palavra de Deus, né? Eu lembro, por exemplo, Paulo explicando lá em Romanos, acho que capítulo 9, mais ou menos, ou antes, não sei, como é que Deus salva as pessoas e ainda tem aqueles que não vão ser salvos, né? Daí ele fala assim, Paulo vai falar assim, não tente explicar Deus, né? Quer dizer, você quer questionar o Criador, né? Você não consegue apenas aceitar, coisa assim. Lembro também Eclesiastes, quando Salomão vai explicar lá, eu estudei de tudo, pesquisei tudo, mas no final o muito estudo é enfado para o homem, né? Para a carne. E ele diz que o resumo de tudo é tema a Deus e guarde seus mandamentos. Então, assim, existe espaço para teologia, lógico, né? Mas tem que ter essa sobriedade de não passar o limite, né? Isso. Você vai incorrer em heresia se você querer explicar coisas que Deus nem tenta explicar. Assim, quer dizer, não que Deus não tenta explicar, mas Deus não se preocupa em explicar, né?
A Bíblia, ela não, se você observar bem, a Bíblia não tem preocupação de provar a existência de Deus, ela já pressupõe a existência de Deus, né? E Deus revela quem Ele é, e a gente pode correr o risco, né, nisso que o Nicolas falou, de encaixotar Deus. Então, se Deus fala quem Ele é, eu vou dizer quem Ele é, porque eu li a Bíblia, então aí a gente começa a restringir quem Deus é, a partir daquilo que a gente quer conceber, e na verdade isso é uma necessidade de controle, né? É uma necessidade nossa de controlar. Então, a gente, assim como a gente faz com os ídolos, a gente quer colocar Deus dentro do nosso controle. Ah, mas Deus fez isso na minha vida. Não fez, porque a Bíblia não fala isso. Então, você não pode dizer que Deus fez isso na sua vida. Né? E às vezes, é uma ação de Deus na vida de alguém que a gente quer controlar pela necessidade de dizer quem Deus é. Né? Então, os extremos são sempre perigosos. Né? Ignorar quem Deus é pela palavra é criar um Deus próprio. Mas querer encaixotar Deus por ser apegado ao legalismo daquilo que está sendo dito, é dizer que Deus é só o que está dizendo na Bíblia, e Ele é maior que aquilo que a palavra diz, né? A palavra revela o suficiente. A Vitória sempre fala uma coisa muito interessante, né? Quando a gente está falando principalmente sobre ansiedade, mas eu acho que casa aqui, porque a gente está falando sobre entendimento, sobre compreensão. E a Bíblia fala que Deus traz para nós, né? Cristo nos dá a paz que excede o entendimento. Pessoas que têm necessidade de entender tudo, elas não encontram paz. Mas em Cristo a gente entende que a gente só precisa entender aquilo que é preciso, que é necessário. E mesmo aquilo que a gente não entende, não tira a nossa paz. Porque aquilo que a gente precisa saber, a gente já sabe. Deus é o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso resgatador, né? Aquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que crê não morra, mas tenha vida eterna. E isso nos basta, né? Isso nos traz paz, verdadeira paz. Reinaldo, a gente já vai caminhando para o final. Nós vamos separar a nossa aula aí numa segunda parte. Eu acho que foi bem importante essa contribuição, e a gente vai tirando dúvidas, né? Na semana que vem a gente continua para não estendermos muito o horário. Mas o Reinaldo vai trazer uma fala aí, depois eu quero ler um texto bíblico para a gente terminar. A questão que o presbítero Norton levantou ali é importante a gente falar de que, para nós que somos cristãos, é mais fácil entender, talvez, quem é Deus, né? Ou um pouco de Deus, né? Mas para o mundo não é, né? É muito complicado. Então, como a gente demonstrar quem é Deus? É através de nós mesmos. A nossa, não é simplesmente a nossa imagem e semelhança é Deus, mas os nossos atos, né? Para o mundo demonstram quem é Deus. Porque a partir do momento que a pessoa tem um encontro pessoal com Deus, a vida tem que ser transformada. Então, e muitas vezes o mundo vai dizer assim: puxa vida, né? Vocês estão indo na igreja, os parentes às vezes falam isso: você está indo na igreja, mas olha aí, você ainda tem tal pecado, você ainda tem tal problema. Então há uma dificuldade do mundo entender que mesmo a pessoa se convertendo, ela não é perfeita. É só Deus que é perfeito. Mas ao tempo todo nós vamos tentar ter essa vida, né, consertada, ter aquele pecado confessado, ter aquela mudança de vida, aquela transformação, porque Deus é amor, mas também é justiça, né? E através das nossas vidas nós vamos mostrar para o mundo quem é Deus, mais do que palavras, mais do que simplesmente eu tentar através de versículos, ou estudar muito, ou falar demais e tentar mostrar através da Bíblia quem é Deus, mas através da nossa atitude nós mostrarmos para o mundo quem é Deus, né? Isso. A gente tem que ter um equilíbrio, né, nessa fala, Reinaldo, porque a gente sim demonstra quem é Deus através das nossas atitudes, né? Mas você mesmo falou, será que a gente sempre, com as nossas atitudes, demonstra quem Deus é? Infelizmente não, a gente gostaria, né? Mas não é o que a gente realmente consegue. Mas existe um modelo perfeito, que nunca vai falhar, que é o homem perfeito, Cristo Jesus. A gente precisa demonstrar Deus para as pessoas, demonstrando Cristo para as pessoas, né? Porque se eu for demonstrar o Lucas, eu vou até certo ponto, e eu vou falhar. E aí as pessoas vão falar assim: mas você é crente e ainda faz essas coisas, né? Então a gente precisa demonstrar Cristo, que é o homem perfeito. Só tem um homem que realmente pode demonstrar quem Deus é, que Ele é a imagem do Deus encarnado. É isso que a palavra fala, que é Cristo Jesus. Então a gente mostra Jesus para as pessoas, através da nossa vida, através dos nossos atos, daquilo que a gente fala, a verdade, né? Manifestando o fruto do Espírito. Mas mesmo quando a gente falha, é Jesus. Dando um exemplo pessoal, né? As pessoas, existe uma como é que fala? Uma coisa comum que acontece, né? Me fugiu uma palavra aí mais específica, mas que é muito triste, que é o fato das pessoas associarem filho de pastor com gente que vai desviar, né?
E aí eu não esqueço uma vez que um pastor aqui de Curitiba até, que era meu pastor lá na Igreja Central, ele foi me apresentar para outro pastor, falou, esse aqui é o Lucas, lá da nossa igreja, uma benção, está lá ajudando, e ele é filho de pastor e continua crente, né? Era uma novidade, assim, contar isso, porque existe essa ideia do filho de pastor que desvia. Mas por que tem isso também? Porque é muito fácil para o pastor, né? Eu estou aqui fazendo um colchete, mas vocês vão entender onde eu vou chegar, né? Para o pastor querer ser o herói da casa, querer ser aquele que é o líder da igreja, e muitas vezes ele se doa para a igreja e não se doa na família, ou ele é aquele intocável, porque na igreja ele é colocado nessa posição de alguém inalcançável, intocável, né? O mais santo de todos os homens dentro da igreja. E aí quando chega em casa, os filhos veem a realidade, né? Que ele é gente como a gente e faz coisas erradas, e daí eles se decepcionam com Deus. E as pessoas quando falam isso para mim, eu sempre falo, meus pais, eles nunca foram perfeitos, e não são até hoje, e eles sabem disso, graças a Deus. Mas eles sempre mostraram Jesus dentro de casa, porque eles sempre deixaram claro que quando eles falhavam, Jesus continuava perfeito. Então veja como é importante a gente sim ser cristão, exemplar, mas a gente sempre mostrar Jesus, porque Jesus é que vai fazer a diferença no exemplo que as pessoas vão seguir, né? Então o homem perfeito que pode demonstrar quem Deus é Jesus, né? E aí a gente vai ter que voltar para a palavra e ver quem Cristo é. Fala, presbítero. A última coisa, só dizer ali, Lucy, estamos falando a mesma coisa de prismas diferentes, né? Deus a mensagem está sendo pregada, né? Pelos céus, graça geral, né? Mas nem todos conseguem, só pela fé que se consegue reconhecer. E trazendo o que o Nicolas falou, eu sempre lembro muito do exemplo de Nicodemos, né? Não o pastor, né? Mas o bíblico lá, né? Que Jesus falou para ele, você tem que nascer de novo. E ele falou, mas como que eu posso nascer de novo, voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus fala para ele uma frase, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Ou seja, era alguém que estudava, lia a Bíblia de capa a capa toda vez e ainda assim não conseguia entender a obra da conversão. Os olhos tapados. Estava, né? com os olhos tapados. E às vezes a gente olha, fala de Jesus para as pessoas e a gente, né, fica ansioso, fala, gente, mas é tão óbvio, é só isso aqui, entende aí, né? E se Deus não fizer a obra, não adianta. Por mais evidente, por mais que já leu, que já estudou, é só o Espírito Santo consegue realmente convencer a pessoa do juízo, da justiça, né? E do pecado, e ali sim houver a conversão verdadeira. Por isso não é à toa que em muitas igrejas tem os crentes, mas também não tem quem conhece, mas que ainda não entendeu, né? Ainda não foi nascido de novo, né? Muito bom. Para a gente fechar, eu vou ler o comentário da dona Eva Alves aqui no YouTube, que ela diz, Deus é o Criador, o Ser Supremo, o Ser Autoexistente, perfeito em sabedoria, bondade e poder, o regente de tudo e de todos, julgador do pecado, mas nos oferece o perdão. Achei legal esse resumo que ela fez aqui. E quero ler com os irmãos Atos 17, 24 e 25, porque a gente pode sofrer uma grande tentação ao falar numa aula sobre quem é Deus, que é achar que ele precisa da nossa concepção. Deus vai continuar sendo Deus, a gente reconhecendo ele ou não como Deus. Ele vai continuar sendo quem ele é, e se a gente disser que ele não é nada do que ele é, ele não vai deixar de ser, né? Ele não precisa de nós reconhecermos quem ele é. É benefício nosso, é privilégio nosso reconhecer Deus. E ele é um Deus grandioso, né? Atos 17, 24 e 25 diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá vida a todos, respiração e tudo mais. Deus é quem faz, não quem recebe, né? Ele é o Criador, ele é o doador, ele não precisa de nós, mas ainda assim ele vem até nós que precisamos dele. Vamos encerrar a nossa aula de hoje, diante dessa verdade, diante de todas essas coisas que a gente falou, tão importantes, né? E eu quero convidar você a ficar de pé para a gente orar junto, e na semana que vem a gente continua falando um pouquinho mais, aí terminando sobre quem é Deus. Vamos orar. Deus querido, obrigado por essa manhã de ensino, de aprendizado, pela riqueza da sua palavra, e como é maravilhoso a gente parar para vislumbrar quem Deus é, porque a gente começa a perceber como a gente não consegue conceber nem um pequeno pedaço. Se a gente pudesse desenhar o Senhor num corpo físico, nós não teríamos entendido nem sequer um pedacinho do dedo mínimo do Senhor do seu pé, porque a gente tem uma compreensão muito limitada. O Senhor é maravilhoso, grandioso, Deus poderoso, e ainda assim se curva diante de nós, que somos pó, criatura,
limitados, finitos, completamente necessitados de alguém que nos salve. Obrigado porque o Senhor é a resposta, o Senhor nos salva. Mesmo sendo Deus Espírito grandioso, poderoso, o Senhor vem até nós e nos ama, e nos salva, e nos chama para sermos seus, nos dá propósito, o Senhor nos confere vida verdadeira. Obrigado por isso, ó Deus. Que nesse estudo, nessa sequência de aulas, falando sobre quem Deus é, nós possamos nos aproximar de Deus, não só em conhecimento, em inteligência, não só com a mente, mas nos aproximarmos com o nosso coração, com os joelhos ao chão, prostrados diante da majestade e da glória de Deus, rendidos diante de um Deus que se faz Deus pessoal, que se relaciona conosco pessoalmente e não fala conosco de lá do seu trono, mas passa a habitar e faz morada dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, e está conosco todos os dias. Louvado seja o teu nome, pela sua grandeza, glória e majestade. Que o teu nome seja proclamado por todos os lábios aqui e em todos os cantos. O verdadeiro Deus, o único Deus. Não a partir daquilo que a gente concebe pessoalmente, mas a partir daquilo que a sua palavra diz quem o Senhor é. Tem misericórdia de nós, nos abençoa, dá para a gente um tempo abençoado no almoço da comunhão, no nosso dia, e nos traz à noite para louvar o teu nome e continuar exaltando o Deus poderoso e grandioso sobre todo o universo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nos vemos